Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos bem? Hoje a gente vai ver um conteúdo que é um pouco delicado e que requer bastante atenção e alguns detalhes, certo? São detalhes bem pequenos, mas que tem que ter atenção. É um assunto que a gente também tem na nossa língua e pensando na nossa língua a gente consegue assimilar melhor o conteúdo em espanhol, certo? A gente vai ver o conteúdo formal e informal, certo? Eu vou ler primeiro em espanhol para vocês e depois eu vou explicar em português, certo? Assim como em português, em espanhol podemos ser formales ou informales, según el contexto o el grado de intimidad con quien que tenemos con quienes hablamos. En general, somos formales con personas mayores o desconocidas e informales com quem temos familiaridade, certo? O que isso quer dizer? Em situações de formalidade com pessoas mais velhas ou desconhecidas, a gente tende a usar o tom formal. Como, por exemplo, eu estou falando com vocês agora. Eu estou utilizando uma linguagem completamente formal para que vocês consigam assimilar o conteúdo, certo? O, o jeito formal de se falar, nós utilizamos em situações que necessitam, como por exemplo uma entrevista de emprego, falar com autoridades, falar com pessoas mais velhas. Então, a gente tem que prestar atenção com o que nós vamos utilizar e com quem vamos utilizar, certo? Já a linguagem informal, nós utilizamos com quem nós somos próximos, certo? Com amigos, com família, certo? Então, são tratamentos que a gente utiliza para diferenciar nas situações, certo? Para a gente poder identificar o uso formal ou informal de, da língua espanhola, nós temos que prestar atenção no jeito, no jeito que se usa os pronomes. Primeiro, tem que lembrar que é sempre um tratamento em segunda pessoa, certo? O, certo? E o que isso quer dizer com segunda pessoa? Nós vamos utilizar os pronomes em segunda pessoa. Tu e vos. O vos a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é um uso fora da Espanha, exclusivamente da América Latina, certo? Isso no singular. No plural, nós temos vosotros e os tedes também pensando na América Latina, certo? Então a gente vai focar mais no como a gente vai utilizar na Espanha. Então pensando no tu e vosotros como informal.
Já no formal, pro singular, nós utilizamos os te. Ah, mas professor, o te não é terceira pessoa? O te, ele é conjugado, presta atenção nessa palavra, conjugado em terceira pessoa. Porém, ele é utilizado como tratamento para a segunda pessoa, certo? Ah, é confuso isso. Pensa, em português nós temos tu, que é a segunda pessoa também, porém nós temos você. O você é um pronome que a gente utiliza para segunda pessoa também, mas ele é conjugado em terceira pessoa. Por exemplo, em português, com o verbo ser, nós temos o tu és, certo? Em segunda pessoa, o tu, o verbo ser fica és. Agora, como que fica em terceira pessoa? Ele, ela, a gente utiliza o é. Quando a gente utiliza você, a gente também fala você é. Ou seja, o você, sendo segunda pessoa, ele é conjugado em terceira. Então, o caso do te é a mesma coisa que o você. É um pronome de segunda pessoa, porém conjugado em terceira, certo? A mesma coisa os tedes, no plural, certo? Lembrando que esse é o tom formal, certo? Os te e os tedes é o tom formal na Espanha. Seria como senhor e senhora, é um tratamento com pessoas mais velhas, com pessoas desconhecidas, com autoridades, certo? Então agora a gente vai ver um pouco das regras de uso, certo? Eu vou ler em espanhol e explico em português para vocês. Las reglas para el uso de las formas de tratamiento se relacionan a los valores culturales y sociales de cada país. En algunas regiones hispanohablantes es común utilizarse tú y vosotros para tratamiento informal y usted y ustedes para tratamiento formal. En otras regiones, el vos reemplaza al tú. En otras, aún, el uso de vos compite con el tú. En muchos países la forma ustedes se usa tanto informalmente quanto formalmente. Certo. O que isso quer dizer? É tudo isso que eu passei antes. Tu e vosotros a gente utiliza para tratamento informal, certo? Então é algo muito, muito sensível. Como que a gente vai identificar isso? Pela conjugação do verbo, certo? Então vamos voltar aqui para o quadro. Nós temos tu opinas, certo? Você vê a conjugação com as, opinas. E os te opina, ou seja, o que muda é a utilização do S, certo? É o tratamento para a mesma pessoa, mas conjugado diferente. Você observando a conjugação do verbo, você consegue descobrir qual pessoa que está sendo citada. Quando tiver com AS, por exemplo, é tu. Se não tiver S, é terceira pessoa, os te. Tudo bem?
Em algumas regiões aqui, vocês puderam perceber, os T é tanto informal quanto formal, mas nós vamos trabalhar os T como formal, certo? Lembrando que a variante que nós aprendemos é a do espanhol da Espanha, certo? Então a gente vai pensar sempre em situações do espanhol da Espanha, utilizando tu e vosotros para informal, os te e os tedes para formal, certo? O caso do vos, a gente tem que pensar que é utilizado exclusivamente na América Latina, ou seja, é algo bem sensível e é aqui na nossa região, é aqui na América que se utiliza. E em alguns lugares você tem uma mescla de tu e vos, certo? Então são detalhes mínimos que nós temos que prestar atenção. Agora a gente vai ver o uso do você, que é o como se utiliza o vos, certo? Então eu vou ler de novo em espanhol e explicar para vocês. En varias regiones de habla hispana, fundamentalmente en Argentina y en la mayor parte del Uruguay, se utiliza el pronombre vos en lugar de tú para tratamiento informal en segunda persona del singular. Esse uso se llama voceo y afecta la conjugación de tú, solo en presente de indicativo e imperativo afirmativo, certo? O que isso quer dizer? O vos, ele é utilizado no lugar do tu aqui na América Latina, principalmente na Argentina e no Uruguai, certo? E muda a conjugação no presente do indicativo e no imperativo afirmativo, certo? Então é um uso bem sensível e tem que prestar atenção, certo? No como a gente identifica o vos na conjugação. Primeiro nós vamos ver no presente do indicativo. Se quita la i de la forma de vosotros y se mantiene la acentuación. Por exemplo, vosotros sabéis. Aí com vos fica vos sabes, certo? É um uso bem sensível e tem que prestar atenção na conjugação, porque nem sempre o pronome vai aparecer na frase, certo? Como no exemplo ao lado. Quantas línguas hablas? Se fosse com vos, com vosotros, quantas línguas hablais? Com vos, quantas línguas hablas? Percebam a diferença do uso. Você tira uma coisa que é um detalhe bem simples, certo? Agora a gente vai comparar o vos com o tu, certo? Quantas línguas hablas, certo? O uso aqui, nessa conjugação, tem um mínimo detalhe que é a sílaba tônica, certo? Então, isso aí a gente percebe em relação à utilização do acento. Agora, comparando embaixo.
Queres um té com limão? Isso com vos. Aí no uso com tu. Quieres um té com limão. Percebam que muda bastante o uso do verbo, a conjugação do verbo. Agora no imperativo afirmativo. O imperativo a gente vai ver no segundo estágio. Então, a gente ainda vai um pouco mais para frente com isso, certo? É só para vocês perceberem o uso. Porque isso faz parte do assunto de formalidade e informalidade, certo? Se quita la de final de la forma de vosotros. Se agrega el acento, certo? Na conjugação do imperativo afirmativo, o vosotros ganha um D no fim da palavra, certo? O que acontece com o vos é que você tira essa D e coloca um acento. Vos espera. Se fosse vosotros, ficaria esperar, certo? Então, é um uso bem sensível e que tem que prestar atenção, certo? Só que, fora do imperativo afirmativo e do presente do indicativo, o vos tem a mesma conjugação de tu, certo? Aqui nós temos alguns exemplos em outras formas, certo? Em relação ao objeto direto e objeto indireto. Com o vos, a gente vai utilizar o pronome reflexivo do tu, que é te, certo? Então, tem que prestar esse detalhe, certo? Então, é uma coisa bem sensível, certo? Como, por exemplo, na frase creio que no te conociam, certo? Depois de preposição, certo? Aqui, nesse caso, vocês têm que prestar atenção que depois de preposição, principalmente aqui na América Latina, vai se utilizar o vos e não o ti, que nós já vimos, certo? E nós vamos retomar isso depois. Y los pronombres posesivos son los mismos que se usam com tu, certo? A gente ainda vai ver os pronomes possessivos, certo? Mas o assunto do você vem antes, certo? Então, é um pronome que a gente tem que prestar atenção, mas tem que prestar atenção nos detalhes, que são os verbos, certo? Você prestando atenção nos verbos, vocês conseguem identificar em qual pessoa que está conjugado, principalmente lendo o texto. O nosso enfoque, por enquanto, é
a leitura de texto, certo? A leitura e interpretação de textos em espanhol, utilizando certos aspectos que nós estamos aprendendo até agora, até o momento. Agora os exercícios. O primeiro exercício, vocês perceberam que tem algumas frases, certo? Que são formais ou informais. Vocês têm que identificar quais são formais e quais são informais. Como que vocês vão identificar quais são formais e quais são informais? Primeiro, a utilização do verbo. Se aparece o pronome, certo? Então, se tiver conjugação de tu, é informal. Se tiver conjugação de vosotros, é informal. Se tiver conjugação de usted e ustedes, também é formal. Então, tem que prestar atenção nessa conjugação. Tem um só que tem que prestar mais atenção, que é uma pegadinha, certo? Então, lembrando também que pode ter o você, certo? O segundo exercício, vocês têm que pegar essas frases e reescrever no sentido contrário. Se uma frase é formal, vocês vão colocar ela como se fosse informal, certo? Vocês vão reescrever ela no jeito informal dela. Se for informal, vocês vão escrever do jeito formal, certo? É bem tranquilo, mas tem que prestar atenção nos detalhes. O terceiro exercício tem tem um conjunto de conversas. E primeiro, o que vocês vão fazer? Ordenar as frases, certo? Como que vocês vão ordenar essas frases? Colocar em ordem. Vocês vão ler as frases e vão colocar as frases correspondentes. Ou seja, se uma frase está formal, vocês têm que juntar com a sua correspondente formal, certo? Como que vocês vão identificar isso? São perguntas e respostas. Vocês vão observar primeiro as perguntas, certo? As perguntas, se estiverem do jeito informal, escritas da maneira informal, a resposta tem que ser informal. Só que a resposta tem que ser correspondente à pergunta, certo? Por exemplo, como te llamas? É informal. Aí você pega a resposta informal. Qual que vai ser a resposta informal? Então, é esse detalhe que vocês têm que prestar atenção, certo? No mais, só aproveitem para tirar dúvidas no dia de hoje. Procurem sempre mandar as suas dúvidas, tirar as dúvidas, que é importante, certo? Essa atividade vocês vão fazer no caderno e me enviar fotos do caderno, tudo bem?